E aí, terceiro ano, bom dia! Então, hoje a gente vai ver o Teorema de Tales, o Teorema de Pitágoras e alguns exemplos. Então, só para lembrar que a ideia do Teorema de Tales parte dessa ideia também dos raios solares e feixe de retas paralelas, em que eles observavam essas sombras, né? E então, observaram que essas sombras, elas mantinham sempre o mesmo padrão, porque eram advindas dos raios solares, que eram sempre paralelos, né? E que a sombra mudava de comprimento, dependendo do horário, e todas essas observações foram gerando, então, essas teorias que a gente vê aí, que eles aplicaram lá no Egito, né? Enfim, daí surge, então, essa teoria que foi aplicada nas medições, né, desde o tempo antigo, e o Teorema de Tales, ele é baseado, então, nos feixes de retas paralelas, em que os segmentos, então, eles são proporcionais, dado que estão todos encaixados nesse feixe de retas paralelas. Então, aqui eu vou ter o segmento AB, que está para o segmento BC, assim como o segmento A', B' está para o segmento B', C', ou ainda eu posso considerar também cada segmento em relação ao feixe total. Então, eu também poderia escrever assim: o A está para o B, assim como o A está para o C, e da mesma forma, a linha está para B', assim como a linha está para C', né? E daí, então, vem aquela sequência de exercícios em que a gente vê esses feixes de paralelas. E assim, aqui elas têm muito esse trato algébrico, né? Em que você vê aqui o 2x menos 3 está para o x mais 2, assim como o 5 está para o 6, né? E a resolução aqui, então, multiplicando em cruz, fazendo a distributiva, é um cálculo de álgebra simples, né? Que vocês estudam lá no 9º ano. Então, aqui estamos só relembrando rapidamente. Aqui, quando envolve o total, então, fica assim, olha, por exemplo, o 5 está para o 6, assim como o x está para o y, mas nesse caso é dado um total, né? Então, eu tenho o total do x, y, z. Então, eu posso, nesse caso, fazer assim, ó. O 5, né, para poder calcular o x, então eu vou usar o 5 e está para o 20, então eu somo tudo, já que do lado direito está dando a soma, que é 60, né? Então eu somo aqui desse lado também, dá 20. Então o 5 está para o 20, assim como o x está para o 60, que é o total, né? E aí multiplicando aqui em cruz. Então, 5 vezes o 60 dá 300, então, o 20 vezes x também tem que dar 300, né? Então, esse x vai ser 15, tá? Bom, uma outra coisa que a gente pode aproveitar aqui para ressaltar é que esse 5 sobre 20, eu posso simplificar essa fração aqui. E posso colocar ela como 1/4, né? Simplificando aqui por 5 e aqui por 5. Então, eu posso usar o 1/4 e está para x sobre 60, que a resposta vai dar a mesma, tá? Então, 4x é igual a 60, o x é 15. Então, eu não sou obrigada a usar essa fração original, tá? Então, isso é só um detalhe a mais que a gente pode aproveitar. Então, aqui para calcular o y, olha, e daí eu tenho que usar o 6. Então, o 6 está para o 20, assim como o y está para o 60.
Lembrando que eu posso simplificar essa fração para diminuir o cálculo, tá? E a mesma coisa para calcular o z. Então, para calcular o z, eu usaria o 9, então 9 está para 20, assim como o z está para o 60, tá? E aí, nesse caso aqui, não daria para simplificar, porque o 9 só dá para dividir por 3 e o 20 não dá. Nesse caso do 6 sobre 20, daria para simplificar por 2, né? Então, já diminui um pouco o cálculo, tá? Mas essas daqui são só para a gente ver os exemplos. E aí, agora eu quero fazer um exemplo da apostila, né? Que faz parte da tarefa de hoje, que é esse exercício aqui, que daí vai usar exatamente essas coisas que a gente acabou de falar, tá? Então, começa assim. Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja, em uma fazenda é feito o rodízio entre essas culturas e a área destinada ao pasto. Então, com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em 3 partes. Então, tem a parte do milho, a parte da soja e uma parte que ficou para pasto, né? Então, aí ele vem com as informações dizendo que, olha, o A, B, C, D estão todos alinhados, os pontos H, G, F, E estão alinhados, os segmentos AH, agora isso aqui é importante, AH, o BG, o CF e o DE são todos paralelos entre si, tá? E aí vem as medidas, olha, o AB é 500 metros, o BC são 600 metros, o CD são 700 metros, e o HE, que é tudo isso daqui, é 1980. Nessas condições, qual é a medida do segmento GF? Então, tá aqui, ó, GF. Então, eu preciso descobrir essa medida aqui, tá? Para facilitar um pouco a nossa visualização, nós podemos rotacionar essa figura, então, colocando ela dessa forma, para a gente poder visualizar mais como daquela maneira que a gente usualmente vê, que é na vertical. Então, seria aqui 500, 600 e 700, né? E a medida informada do lado esquerdo é a medida total 1980. Então, o que aqui nós temos que fazer? Calcular somente esse x, tá? Então, o x é proporcional ao 600, assim como o 1980 é proporcional a esse total. Só que eu não tenho total, né? Mas dá para somar aqui. Então, 600 mais 700 dá 1.300, mais 500 dá um total aqui de 1.800, tá? Então, é só montar aqui a proporção. Então, o x está para o 1980, assim como o 600, que é o proporcional ao x, está para 1.800. Então, usando aquela mesma ideia que eu acabei de falar, veja só, que facilita muito, né? Eu posso simplificar esses valores aqui. Eu não preciso trabalhar com esse número tão grande, tá? E, inclusive, o 6 pelo 18 dá para dividir também por 3. Aliás, dá para dividir até por 6, olha, o próprio 6. Então, aqui por 6 e por 6, fica 1/3, né? Que é o 600 sobre 1.800, é 1/3. Então, aqui facilita o nosso trabalho, né? Facilitará muito o seu trabalho no momento de avaliação. Então, é só fazer o 1980 dividido por 3, que vai dar 660, né? 1.800 dá 600 mais 180. Então, vai dar 660 metros, tá? Então, esse é um exemplo bem clássico da exigência do Teorema de Tales numa questão de vestibular, né? E o outro conceito que a gente vai
ver hoje aqui é esse conceito do Teorema de Pitágoras. Então, para registrar que nós falamos dessa ideia, né? Então, tá aqui o Teorema de Pitágoras. E aqui a gente vê, então, a sua justificativa, tá? E eles usavam muito esse teorema quando eles queriam formar ângulo reto, né? Então, eles pegavam uma corda emendada, né? Que tinha 12 nós, e eles esticavam sempre assim, 3 de um lado, 4 e 5, e isso dava para eles sempre o ângulo reto. E eles usavam isso no Egito para agrimensura, né? Para quando eles queriam refazer todas as marcações de terra, né? Porque tinha aquela cheia do Nilo. Igual tem a cheia lá do Rio Negro de Manaus. Então, todo ano lá em Manaus tem a época de cheia em que o rio sobe muito. Então, o pessoal que tem flutuantes, tal, eles têm restaurantes flutuantes, casas flutuantes, enfim, muitas coisas flutuantes. Tem até danceteria flutuante lá em Manaus. E então, na época da cheia, tudo sobe e o restaurante sobe junto, né? O que tiver ali, as casas sobem junto. E também outra coisa interessante lá é que todo lugar que você vai com o barco, você tem 2 piers de chegada. Você tem um pier baixo e você tem um pier bem alto. Daí, né, a gente pensa, nossa, mas por que esse pier tão alto? É porque, na verdade, tem uma época do ano em que eles usam aquele pier mais alto, né, aquela chegada, aquela pontezinha assim para o barco poder chegar e soltar o povo lá. Tem 2. Então, todos os lugares tem portinho assim que você chega, tem um lugar bem alto e um lugar bem baixo. Inclusive o porto lá de Manaus, assim, é uma coisa assim, você fala, nossa, mas por que tá tão alto? Porque tem a época da cheia que o rio tá lá em cima, então eles já são preparados para isso, né? Tudo é construído no mais alto porque tem essa diferença. E lá no Egito, o rio Nilo também era assim. Então tinha uma parte do ano que ficava tudo submerso e uma parte do ano em que descia. Então era a época em que eles tinham que ir lá e organizar toda a medição da terra, e isso era uma rotina para eles. Então eles criaram essas rotinas de medição, eles usavam essas cordas e tal. E uma das ferramentas que eles usavam era essa corda de 12 nós, que eles esticavam sempre 3 para um lado e 4 para o outro, para poder formar o ângulo reto e eles fazerem as quinas ali das marcações, né? Então, o Teorema de Pitágoras, ele tem essa configuração, sempre a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, agora a gente vai fazer um exercício também para fechar essa aula. Então, aí você está vendo uma imagem dessa ideia que eu estava falando da corda, né, de 12 nós. Então, eles tinham essa corda já pronta, né, como se fosse um medidor, um esquadro, e eles iam esticando sempre assim, nessas posições de 3, 4, 5, para formar a quina reta. E aí eles iam fazendo as marcações lá, tá? Então, isso é só para você ter mais uma curiosidade, uma ideia, assim, né, sobre o Pitágoras, que te ajude a lembrar que toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, você pode usar o Pitágoras, tá? E aí a gente vai fazer, então, agora um exercício. Que é um exercício aí da apostila também, o exercício 59 da parte dos vestibulares, em que ele usa a ideia do triângulo retângulo e uma PA. Então, como nós já estudamos a PA, estamos com esse assunto aí fresco na memória, então a gente vai aproveitar para usar uma conta de Pitágoras e PA, e as duas coisas juntas. Então, ele diz assim, olha, o perímetro de um triângulo retângulo é igual a 6, tá?
Então, ó, tem um triângulo retângulo, o perímetro é 6 e as medidas dos lados estão em progressão aritmética. Então, já que as medidas dos lados estão em progressão aritmética, então, é assim, eu vou colocar aqui, ó, então, A, B, C, só para a gente começar, assim, a estruturar a informação. Então, esse A, B, C é uma PA, né? Claro que, como eles estão em PA, então existe também uma razão. Então, esse A mais a razão e o B mais a razão também se enquadram nessa situação. De modo que eu posso dizer o seguinte, ó, o do meio é o B, o termo seguinte é o B mais a razão, e o termo anterior ao B é o B menos a razão, tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque o enunciado fala de um perímetro, ó. Então, se o perímetro é 6, quer dizer que A mais B mais C é 6. Então, eu posso usar isso aqui, olha. O B menos R mais o B mais o B mais R, tudo isso dá 6, né? E aqui eu consigo localizar uma informação, olha, porque menos R com mais R zerou, então sobra aqui 3B é igual a 6, achei o B. B é 6 sobre 3. Então, pelo menos eu achei aqui que o B é 2. Então, eu já tenho uma ideia melhor de quem é a minha PA. Então, se o B é 2, então agora ela é 2 menos R, 2 e 2 mais R. E agora, da parte da história do perímetro e da PA, as informações se encerram aqui, né? Não tem mais nenhuma informação para a gente fazer da parte da PA. O que tinha que fazer, já fizemos. Porém, não tem mais nenhuma informação, mas há uma informação implícita em relação ao triângulo retângulo. Então, toda vez, tá? Pode gravar isso na sua mente. Toda vez que o triângulo em questão for um triângulo retângulo, você tem uma ferramenta automática para usar do triângulo retângulo, que é o quê? O Pitágoras, tá? O Pitágoras é uma ferramenta que serve para você trabalhar com um triângulo retângulo sempre, sempre. Então, aqui ele não fala nada, porque isso já está implícito. Se é um triângulo retângulo, você pode sair com o Pitágoras, tá? Então, no Pitágoras, a gente sempre vai fazer o quê? Ó, no caso aqui que eu coloquei, seria, então, A quadrado mais B quadrado é igual a C ao quadrado, porque o C é a hipotenusa. Então, o C é sempre o lado maior. No caso aqui, o nosso lado maior é o 2 mais R, que vai ser a hipotenusa. E os outros dois são os catetos. Então, eu vou aplicar isso aqui, olha. O 2 menos R ao quadrado mais o 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E aí, nós temos, então, o cálculo de Pitágoras. Eu vou sugerir para você dar uma pausa aí, você tentar fazer, depois você solta o vídeo e vê até o final para ver se você acertou, tá? Bom, então vamos em frente. Esse primeiro pedacinho aqui, eu vou fazer aqui no canto, tá? Então, 2 menos R ao quadrado é o 2 menos R vezes o 2 menos R. Você pode fazer distributiva ou você pode fazer direto pela fórmula do produto notável, como quiser, tá? Então, fica 4 menos 2R menos 2R mais R ao quadrado. Então, isso é 4 menos 4R mais R ao quadrado. Então, isso entra aqui.
O 2 ao quadrado são 4, e aqui é quase a mesma coisa, só que daí fica positivo, né? Então, 4 mais 4r mais r quadrado. Agora, eu vou procurar tudo que tem de igual aí dos dois lados, já para fazer um cancelamento, né? Então, aqui dá para eliminar esse 4, dá para eliminar o r quadrado, e aí o que que sobra? Aqui sobra 4 menos 4r, e aqui sobra 4r positivo, que não dá para cancelar, tá? Então, vamos passar esse menos 4r para o outro lado, fica 4, e do outro lado fica 4 mais 4, 8. Então, achamos a razão, que é 4 sobre 8, essa razão é meio, tá? E aí, então, eu vou conseguir achar os lados, né? Então, agora a nossa PA agora ficou arrumada, olha. 2 menos meio é 1,5. Então, o primeiro lado aqui, 3 sobre 2 é 1,5. Depois, 1,5 mais meio, 2. E 2 mais meio, 2,5, né? Que é 5 sobre 2. Pode deixar tudo em decimal também, quem prefere, tá? E o enunciado está pedindo qual é a área do triângulo. Então, agora, vamos organizar essas informações. Então, o triângulo aqui, ó, o lado B é 2. O lado A, que é o menorzinho, é 1,5. E o lado maior é esse aqui. Para fazer o cálculo da área, né, superfície do triângulo é base vezes a altura, que é o 3 sobre 2, dividido por 2, que é vezes meio, tá? Então, 2 com 2 dá para cancelar e sobra 3 sobre 2, que é tudo em metro aí, então, metro quadrado. 3 sobre 2 é 1,5 metro quadrado, que é a alternativa C, tá bom? Bom, galera, então esse foi o nosso primeiro módulo, né? A primeira apostila seria a apostila para a gente trabalhar toda no mês de agosto. Então, agora a gente tem as lições desse módulo de geometria para fazer. Então, eu já coloquei lá no eClass. Vocês vão fazer do exercício 70 até o exercício 86, tá? As dúvidas mandem para mim. Eu vou gravando, vou colocando lá para vocês, tá? Se for o caso, a gente pode usar ainda mais uma aula do Zoom para tirar mais algumas dúvidas ao vivo. E aí, terminamos essa primeira parte, tá bom? Um beijo para todos, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus.